noite, pessoal. Vamos aproveitar essa madrugada até o amanhecer, ou antes do amanhecer, para nós fazermos umas reflexões sobre a lacração que estão fazendo com o Estado democrático de direito. Todo mundo se aproveita dessa situação para levar vantagem, principalmente a esquerda, né? E esse horário eu escolhi porque esse pessoal que vai assistir essa live aqui, ou esse vídeo, são pessoas da minha geração, né? Ou mais de 60, ou menos de 60, mas que estão interessados e preocupados com a situação calamitosa do socialismo que tomou conta do nosso país. A situação é muito grave, a gente tem que cuidar as palavras, escolher, não vou dizer nem o nome das pessoas envolvidas aqui para evitar, né, que o YouTube, o algoritmo do controle, né, da nossa 1984 aqui, censure tudo. Então, meus amigos, vocês estão vendo aí na capa do vídeo o início da lacração. A jornalista da Globo News, Aretusa Neri, e a esposa do presidente Lula, que estavam lá no Palácio em 12 de janeiro, chamaram a equipe de televisão com cinegrafistas, iluminadores, maquiadores, a repórter, mostraram peça por peça e dizendo: aqui falta um colchão, aqui falta um quadro, aqui falta um ventilador, um tapete, dizendo que o ex-presidente e a ex-primeira-dama teriam levado esses imóveis, dado um sumiço, né? Então, o presidente foi forçado a ajuizar uma ação, até porque era demais a lacração, e a juíza do Juizado Especial Civil do Distrito Federal acabou livrando a cara do casal Lula da Silva pela falsidade do sumiço dos móveis do Palácio Alvorada, que é a residência do presidente da República. Então, pessoal, no dia 12 de janeiro de 2023, durante o café da manhã com os jornalistas, a Janja e o seu esposo denunciaram a falta de móveis no palácio e retrataram, e mostraram, e filmaram. E ali estavam jornalistas do país inteiro e até do mundo, né? E aí o Lula até tem uma fala dele ao lado do Paulo Pimenta e da TV deles lá, ele disse assim, abre aspas: se fosse dele, ele tinha razão de levar mesmo, mas ali é coisa pública, eu não sei por que tem que levar a cama embora, papapá, fecha aspas. Então, meus amigos, após 10 meses dessa ladainha dos móveis aí, de assassinato de reputações, tudo, os móveis apareceram, né? Estavam num depósito lá, porque lá tem um controle de patrimônio, tem alguém responsável. A primeira-dama até fez um vídeo dizendo: não, os móveis estão lá, eu não usei os móveis, eu usei os meus, os móveis estão lá nos depósitos, não sei o quê. Aí descobriram. Então, diante de tanta repercussão mundial até, assassinato de reputação, calúnias, o presidente Bolsonaro resolveu talvez processar os caluniadores, coisa que ele nunca faz, né? A vida inteira ele gostou de apanhar e ficar quieto, né? Então o casal Bolsonaro entrou com ação pedindo indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000, e mais uma retratação, né, na mesma ação. Então, a petição dos advogados do Bolsonaro, com 26 páginas, eu tenho ela, eu li todas. Então, eles juntaram dezenas de matérias de jornais aqui do Brasil e até do exterior, fotografias, vídeos, mostrando a repercussão que deu, o que eles tinham dito, as acusações e tal. E aí, lá nos pedidos, primeiro eles fundamentaram, né? Eles contaram os fatos, relataram tudo, mostraram a fundamentação jurídica, e depois eles fizeram os pedidos. No pedido está indenização que eles queriam e mais a retratação na mesma coletiva que o Lula tinha feito, a denúncia, né? Bom, aí vem a decisão da magistrada, que ela aproveitou para dar aquela lacradinha básica, né? A lacrada básica, porque isso aí, para um magistrado novo, de início de carreira, é muito bom. Já pensou? Defender o presidente da República, já vai conseguir uma cadeira lá dentro de um grande tribunal, assistência de um ministro, ou quem sabe até um ministério. Bom, o prêmio, a recompensa vem, a promoção vem, isso é tranquilo. Todo mundo sabe disso, só o louco não sabe. Então, a fala que o presidente da República,
a juíza diz na sentença que ele só poderia ser responsabilizado em ação regressiva, né, da União contra ele, como se ele fosse imune para ofender as pessoas, falar o que quisesse, dizer o que quisesse nos almoços, nos jantares, nos convescotes. E a juíza reconheceu de ofício, né, sem ninguém provocar, ela mesma reconheceu que o réu era parte ilegítima, né, do polo passivo, ele não era parte legítima, não era no CPF dele a responsabilidade, o que ele falou não era responsabilidade dele, era responsabilidade da União. Então ele citou, né, a lei do direito de resposta, que existe uma lei, a Lei 13.188 de 2015, que é a chamada Lei do Direito de Resposta. E lá no artigo 5º da lei, inciso 1º, se não me falha a memória, fala que essa ação ela tem um rito especial, portanto, o juizado especial civil seria incompetente para julgar essa matéria, né? A competência do juizado especial é limitada, né, de acordo com a pessoa, o valor da causa e etc. Então não cabe retratação perante o juizado especial, ela explicou na decisão. Então, em razão desse rito especial, os advogados bolsonaros erraram o fórum, né? Deveria ter sido ajuizada essa ação da retratação numa vara civil. E, ademais, né, por óbvio, né, não cabe acumulação de pedidos, né? Ou seja, mais de um pedido na mesma ação. Quer dizer, eles pediram indenização e retratação no mesmo processo. Segundo o artigo 5º da lei, essa que eu falei, da retratação, parágrafo 2º, inciso 1º, veda a acumulação de pedidos. Então, portanto, os advogados, como eu disse, entraram no foro errado e fizeram uma acumulação de pedidos que era inadequado no momento. Daí veio, aí que veio a lacração, pessoal. Aí que veio a lacração. A juíza poderia ter não ter extinto o processo, né? Ela poderia ter dado uma volta ali, conforme prevê o artigo 6º do CPC. Prevê o artigo 6º do CPC, que está aqui, pessoal. Vou ler para vocês. Diz ali o artigo 6º do CPC. Abre aspas. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justo e efetivo. Bom, o que significa isso? Que esse princípio da cooperação, ele prevê o quê? A economia processual, né? Ele prevê a cooperação entre as partes. Bastava intimar as partes ali para que emendasse inicial. Olha, é impossível julgar assim, porque não pode acumular. Mostrava o artigo ali, o advogado ia ver e ia mudar. Então, ela ia salvar o processo, evitando a perda de tempo, o desgaste dos advogados e dos autores, o dinheiro também, porque os processos brasileiros são caríssimos, a justiça é muito cara, é muito lenta, difícil, estressante. Mas não. Então, isso aí passou, né? Os advogados poderiam ter optado só pela indenização no JEC e depois entrariam com outra ação, numa vara civil, etc. Mas não. Então, como a juíza decidiu, pressupõe-se que o Lula tem uma imunidade que somente o legislativo tem. Os senadores e deputados têm imunidade parlamentar pelas suas opiniões, palavras e votos. Está lá no artigo 53 da Constituição Federal. Né? Eles podem falar o que quiserem, menos o Daniel Silveira e outros aí que não podem. Mas a Constituição garante a liberdade para eles falar. O presidente da República não. No caso ali, ele não está falando em nome da República, ele está falando em nome próprio. Ele não está falando numa resolução, num decreto, ou numa publicação do Diário Oficial, ou num ato administrativo dele. Ele está falando como pessoa física, dizendo que roubaram os móveis, levaram os móveis. Quer dizer, isso aí não é a União que tem que ser responsabilizada. É uma responsabilidade pessoal dele, né? Claro, salvo o melhor juízo, né? Então, para terminar, pessoal, eu quero dizer que essa decisão lá, ela restou teratológica. O que é a teratologia? É aquela decisão absurda, injusta, que contraria a própria lógica do ordenamento jurídico, fere de morte, por exemplo, o bom senso e despreza as normas jurídicas estabelecidas, como essas normas que eu li para vocês aí, o artigo 6º principalmente. Ela poderia ter resolvido isso. Então, a pergunta que eu quero fazer, quero deixar no ar é a seguinte:
Pergunta: se fosse alguém da esquerda, ela teria agido dessa maneira? Ou quem sabe teria passado aquele paninho básico, ou dado um jeitinho? Não, para aí, vamos emendar essa inicial. Antes de citar o réu, vamos emendar isso aqui, senão não dá para julgar e tal. Tudo é possível, pessoal. Quem trabalha há 30 anos nisso aí sabe. Então, se a justiça fosse dar o tratamento que deram para aquele deputado do Paraná, deputado da esquerda lá, que esculhambou com a igreja católica, bagunçou uma missa, fez horrores lá, ele foi para a comissão de ética, ele acabou sendo cassado, mas depois, imediatamente, o TSE lá e aquele ministro que vocês sabem, anulou a cassação dele, e ele voltou para a Assembleia Legislativa do Paraná e está lá incomodando, enchendo o saco, não está criando nada, não está produzindo nada, mas está lá e vai ser senador ainda, e vai mais longe ainda, porque se o cara é da esquerda, ele tem razão, né? Então, pessoal, é muito triste isso que eu quero dizer para vocês. Por isso que a gente está aqui a essa hora da noite, né, escutando os grilos, porque só na madrugada a gente pode fazer uma reflexão profunda sobre isso. Né? Vou mostrar para vocês dezenas de casos aí, que eles rasgam a Constituição a toda hora, né, dão um tratamento muito diferenciado para o pessoal conservador de direita, o pessoal que se diz democratas aí, né? Para aquele outro pessoal, né, que é da esquerda, que é os lacradores, que o problema aqui é lacração. Então, eu tento demonstrar que a gente vê de cara que tem lacração no meio, né? Ou então os advogados do presidente usaram isso aí como uma estratégia, ou uma janela de Overton, alguma coisa, eles usaram isso aí. Não, claro que eles não erraram porque quiseram, alguma coisa tem por trás que a gente não sabe, né? E aconteceu isso. Porque a gente vê que foram erros assim primários, né? Qualquer estagiário sabe isso aí, né? Principalmente o operador do direito que conhece tudo, tem até ali um tablet na mão, a gente consegue consultar a jurisprudência a qualquer momento. Então. Tá, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Peço a todos que se inscrevam nesse canal. Todas as madrugadas estarei aqui. Vou fazer lives, vídeos, sempre me cuidando do que falo, sem tentar ofender ninguém, até porque a gente não conhece as pessoas. Eu não citei o nome de ninguém aqui. Quem quiser saber mais, essa sentença aí está na internet, né? Essa decisão está na internet, isso aí é público. A petição dos advogados é só procurar no Google, já está lá, né? Vou deixar para vocês aqui um filme muito bom, dublado, fatos reais, chamado O Pianista. É só copiar o link que está aqui e colocar lá na barra do YouTube que vocês já vão entrar direto no filme. E esse livro aqui, 1984, George Orwell, que é a cartilha da esquerda, né? Essa cartilha aqui é a ditadura que está sendo implantada no Brasil, com controle absoluto da internet, controle de pessoas, prisões ilegais, inquéritos ilegais, perseguições ad eterno, como é nos regimes totalitários do mundo todo. Tenham todos uma boa noite.